A história de Sócrates, ela é construída em cima de uma grande contradição, um verdadeiro paradoxo. Pensa só, como é que o homem tido como o mais sábio de toda a Grécia Antiga pôde ser considerado, ao mesmo tempo, a maior ameaça para sua própria cidade? Essa é a história sobre a coragem de questionar e, claro, sobre o preço de se viver de acordo com a própria razão. Essa é uma pergunta que ecoa há mais de 2000 anos, não é mesmo? E para a gente tentar encontrar uma resposta, a gente precisa voltar um pouco no tempo, até a missão que deu início a tudo isso e que mudaria o pensamento ocidental para sempre. E tudo começa não com uma certeza, mas com uma mensagem bem enigmática vinda lá do oráculo de Delfos. Foi essa mensagem que colocou Sócrates numa jornada para descobrir o que realmente significava a sabedoria. Então, o nosso cenário é Atenas, o berço da democracia, um lugar onde a palavra tinha um poder imenso, sabe? As batalhas mais importantes ali não eram travadas com espadas, mas sim com argumentos. Era sem dúvida o palco perfeito para uma revolução movida a ideias. Acontece que um amigo de Sócrates volta de uma consulta ao oráculo, que era a voz do deus Apolo, com essa resposta desconcertante. Para Sócrates, aquilo não soou como um elogio. Na verdade, foi o começo de um grande problema que ele precisava resolver. Ele ficava se perguntando, mas como eu posso ser o mais sábio se eu tenho plena consciência da minha própria ignorância? Essa percepção, essa ideia de que a verdadeira sabedoria não está em ter todas as respostas, mas sim em reconhecer aquilo que não se sabe, foi o que moveu toda a busca dele. Para decifrar o enigma do oráculo, Sócrates não saiu por aí impondo as ideias dele. Pelo contrário, ele desenvolveu um método para ajudar as pessoas a descobrirem as suas próprias verdades. E ele deu um nome para isso, maiêutica. A ideia era agir como um parteiro, só que de pensamentos. Sócrates acreditava que a verdade já mora dentro de cada pessoa. O papel dele era só fazer as perguntas certas para que essa verdade viesse à tona. E foi assim que ele começou a conversar com as figuras mais respeitadas de Atenas. E ele logo percebeu que os políticos, por exemplo, falavam de justiça sem saber o que era justiça. Os poetas criavam coisas belíssimas por puro instinto, sem entender de onde vinha aquilo. E os artesãos, que eram mestres no que faziam, achavam que o conhecimento deles valia para todos os outros assuntos. E foi nesse momento que Sócrates entendeu a mensagem do oráculo. A sabedoria dele não estava em acumular fatos e informações, mas sim na rara honestidade intelectual de admitir a própria ignorância. Numa cidade cheia de gente com certezas, saber que não sabia, bem, isso o tornava único. Só que essa mania de questionar, claro, incomodou muita gente. Ao expor a ignorância dos poderosos, Sócrates fez inimigos bem influentes. E essa busca dele pela verdade acabou levando a julgamento. Oficialmente, no papel, as acusações eram bem graves: corromper a juventude e desrespeitar os deuses. Mas por trás disso existia um medo muito mais profundo: o medo do pensamento crítico. Sócrates incentivava os jovens a questionar a autoridade, a pensar por conta própria, e isso, claro, abalava as bases do poder estabelecido. Ele mesmo se descreveu usando uma metáfora perfeita, a de um moscardo, uma mosca irritante. Ele dizia que tinha sido enviado para picar o grande e sonolento cavalo que era Atenas, mantendo a cidade sempre desperta e atenta à sua própria moralidade. E no final do julgamento, o veredito de culpa foi decidido por uma margem de votos surpreendentemente apertada. A cidade que tanto se orgulhava da sua lógica e da sua razão tinha acabado de condenar seu filósofo mais dedicado à morte. Diante da condenação, Sócrates não tentou se defender para salvar a própria vida. Não. Em seu discurso final, ele argumentou que a própria atividade de filosofar, essa busca constante por verdade e virtude, era o maior serviço que alguém poderia prestar à cidade, mesmo que isso custasse absolutamente tudo. É nesse contexto que surge uma das suas reflexões mais famosas. Para ele, uma vida sem autoexame, uma vida sem questionamentos, simplesmente não era uma vida plenamente humana. Não valia a pena. O legado dele se tornou um dos pilares de todo o pensamento ocidental. A ideia de que a virtude está ligada ao conhecimento, de que a sabedoria começa quando a gente reconhece a nossa ignorância. E que a filosofia é, acima de tudo, um modo de vida, uma prática diária de cuidado com a própria alma. A condenação de Sócrates não conseguiu silenciar suas perguntas. Muito pelo contrário, elas as amplificou através dos séculos, se transformando num convite que continua até hoje, um convite à reflexão.
A missão socrática de buscar a clareza através do diálogo é uma inspiração que nunca envelhece. Ela nos mostra que o pensamento profundo não precisa ser pesado, não precisa ser inacessível. Ele pode ser uma ferramenta para a gente viver com mais propósito. Filosofar, como Sócrates demonstrou, é exatamente isso: enxergar além das aparências. É, por exemplo, olhar para a palavra justiça e não se contentar com uma definição pronta, mas investigar o que ela realmente significa nas nossas vidas e na nossa sociedade. A jornada de Sócrates nos deixa menos com respostas e mais com o método. Então, talvez a pergunta que ecoa da história dele não seja exatamente o que devemos questionar, mas sim que perguntas a história de Sócrates desperta em cada um de nós.